Bom, amigos, então vamos falar sobre a estrutura necessária para a criação lógica de galos de combate. A primeira coisa, do meu ponto de vista, que se deve fazer é delimitar a área disponível para a criação. Eu me lembro muito bem que há uns tempos atrás eu fui visitar uma cocheira no Rio de Janeiro, cujo nome já era bem sugestivo, chamava-se A Favela. Rapaz, eu fiquei louco. Uma área que não devia ter 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. O sujeito mantinha ali mais de 55 aves engaioladas, mais umas 300 aves soltas. Era uma loucura. Saía galinha voando em cima do telhado, galinha dormindo em cima de árvore, galinha guardada debaixo de caixote de maçã, galinha chocando debaixo do chuveiro na área de banho. Então a empregada não podia tomar banho porque a galinha estava chocando debaixo do chuveiro. Você andava pelo meio do terreno do sujeito, você tinha que ter um cuidado danado para não pisar em pintinho. E junto com isso ainda tinha galinha da Angola, peru, uma loucura, uma loucura. Tinha viveiros, né? Gaiolas para galo, que você para ter acesso tinha que pôr uma escada, subir quase que 10 metros de escada para ver uma gaiola em cima de um pedaço de madeira, de laje lá no alto. Uma loucura, né? Obviamente que isso não vai dar certo, não daria certo, não deu certo, né? Não é a quantidade de aves que faz uma boa cocheira, com toda certeza não é. Então a primeira coisa, do ponto de vista de ter uma boa criação, é você definir qual a área que você tem, inclusive algumas características dessas áreas que você tem para você fazer a sua criação e fazer uma adequação, né? Então não é porque você tem um terreno pequeno que você não possa criar. Sim, pode, mas tem que ser adequado. Não pode querer criar 200 cabeças de ave num terreno de 40 metros quadrados, que isso não vai dar certo, né? Não daria certo nunca, né? Então, né, tem que ter uma lógica, um raciocínio lógico entre o que você pretende e que área você tem disponível para isso, inclusive algumas características dessa área. Essa área está na zona rural, essa área está na cidade, essa área está em zona onde existem muitas residências em volta, né? Esse terreno é um terreno com uma boa drenagem, é um terreno úmido, um terreno arenoso, um terreno que acumula água, né? Qual a disponibilidade de sol nessa área, né? Se a área recebe iluminação solar, não recebe. Eu já vi criação de galo feita em cima de laje, no porão, né? Obviamente que isso não dá certo. Apesar do galo índio ser uma ave rústica, necessita de um mínimo de uma estrutura razoável. Então, uma vez definida a área, a gente pode começar a pensar quantas aves eu posso criar ali. Claro que aqui entra algumas considerações, né? Primeiro, tem algumas pessoas que não criam aves, apenas adquirem as aves, então o que ela precisa é um espaço para a cocheira, para colocar os galos, né? Mesmo aí ela precisa de gaiolas, nós vamos falar isso mais à frente um pouquinho, né? Gaiolas confortáveis, espaciador, né? Luz solar, né? Uma estrutura mínima razoável. Algumas pessoas têm em casa o local onde reproduzem as aves. Depois essas aves, quando nascem, são levadas, né, para a zona rural ou para outro local e só retornam com as aves quando eles têm que ser presos, né, só quando eles vão ser engaiolados. E só trazem aqueles que vão ser engaiolados. Então a estrutura é um pouco diferente. E tem outras pessoas que criam, né,
acompanha o desenvolvimento das aves ali naquela mesma área e ali mesmo o galo, né, uma vez formado, ele vai para a sua gaiola e as fêmeas que forem sendo utilizadas para reprodução, para manter, né, a reprodução já tem o seu local adequado para ser criadas, ou às vezes são criadas até, né, em processos extensivos, ou seja, soltos por aí. Não é muito aconselhável, né? Mas algumas pessoas simplesmente reproduzem quando os franguinhos estão mal, soltam para o meio do mato, né? E recolhe quando começa a acontecer alguma briga, alguma desavença entre os frangos, que naturalmente vai acontecer, então eles começam a recolher as aves. Então é uma boa ideia. Afinal, vamos falar isso aí por quê? Então, a primeira coisa, a adequação do espaço ao que se quer fazer, né? Esse espaço tem que ter uma outra condição, que é a sua situação, né? O tipo de terreno, não pode haver acúmulo de água, barro, né? Esgoto passando, água passando, né? Mato crescendo. Isso não é uma boa condição sanitária para a criação de aves, né? Então, se o terreno for arenoso, se o terreno for seco, estiver bem drenado, tudo bem. Mas terreno úmido, com barro, né? Terreno com plantas silvestres crescendo, né? Pé de mamona, uma opção de coisa, isso não é uma boa ideia, né? Não quer dizer que o terreno tem que ser um deserto. Pode ter até árvores, mas tem que ser umas coisas bem feitas, né? Para que a árvore até possa ficar na sombra, se for necessário. Mas é preciso que o terreno seja adequado à criação, né? Bem murado, né? Protegido. Aves, não se esqueçam que as aves, principalmente as galinhas, né, combatentes, elas voam muito, né? Elas voam 3, 4, 5 metros com uma facilidade muito grande. Então, se o terreno não tiver uma boa, né, uma boa contenção dessas aves, elas vão voar para a rua, vão voar para o vizinho, né? Então, a gente precisa, primeiro, estabelecer essa área, estabelecer o quantitativo lógico de aves que podem ocupar essa área, as estruturas, né? Nós vamos falar nela no próximo vídeo, que estruturas a gente deve ter para criar os galos, mas as estruturas vão, né, vamos dizer assim, ocupar um espaço desse terreno e a gente precisa, então, fazer essa adequação. Eu tinha, né, até, era uma questão, assim, uma discussão grande que eu tive até com Francisco Elias, eu tinha por norma, né, estabelecer que cada ave, numa criação, né, extensiva, cada ave combatente deveria ocupar 2,5 metros de área. Então, vamos dizer assim, se eu tenho um terreno de 250 metros quadrados, né, eu poderia ter ali 100 aves, desde que fossem bem adequados, espaço bem adequado, né? E excluindo desse espaço o que é ocupado pelas estruturas, né? Então, 250 metros de terreno livre, tá? As estruturas, né, necessárias para o criatório não entram nessa conta, tá? Mas isso é, claro, um cálculo, vamos dizer assim, pessoal, né? Eu não tenho até problemas com questão de área, meu terreno é muito grande, não tem questão disso, mas era um cálculo pessoal que a gente custou a chegar a essa equação, né? O Francisco Elias tinha umas outras posturas com relação a isso, ele fazia uma diferença muito grande, sabe? Que tipo de ave que era, ele criava, né? Ele era um criador e uma pessoa que se preocupava muito com diversas raças de galo, criava azil, chamo, tuso, malaio puro, né?
né? Ele tinha era um estudioso das raças de galo, né? Então ele tinha algumas posturas diferentes. Mas para nós aqui hoje, eu penso dessa forma, é um parâmetro que eu acho que as pessoas podem usar, né? Experiência de quem criou galo, mais de 35 anos, é um parâmetro que se pode utilizar, né? Para começar a pensar numa criação. No próximo vídeo eu vou falar sobre as estruturas necessárias para a criação dos galos combatentes, ok? Então até mais.